O sol poente de Lisboa tingia o céu de um laranja ardente quando João Almeida, o implacável CEO da Almeida Corp, pisou no hall de sua mansão em Alfama, o relógio marcando apenas 5 da tarde, uma raridade em sua vida de reuniões intermináveis e voos transatlânticos. Seus ombros tensos, ainda carregando o peso de uma negociação bilionária que quase desmoronara em Nova York, relaxaram involuntariamente ao ouvir risadas e quando da sala de estar, um som que ele não ouvia há meses. Empurrando a porta entreaberta, ele congelou. Ali estava Miguel, o cuidador que contratara por insistência da família, de joelhos no tapete persa, com os braços ao redor de Sofia e Tomás, as crianças de 7 e 5 anos, enquanto contava uma história de fadas e dragões com vozes exageradas que faziam os pequenos rolarem de rir, os olhos de Miguel brilhando com uma alegria genuína que João nunca vira em seus próprios reflexos exaustos. Naquele instante, algo se quebrou dentro de João, não era raiva pela cena inesperada, mas uma pontada aguda de inveja misturada a um calor inexplicável no peito, como se o mundo que ele construíra com tijolos de aço e contratos frios estivesse ruindo para revelar um vazio que ele nem sabia existir. Miguel ergueu o olhar, surpreso, e por um segundo seus olhos castanhos se prenderam aos de João, um silêncio carregado de perguntas não feitas pairando entre eles, enquanto as crianças, alheias, continuavam a tagarelar sobre o dragão que voava sobre o castelo de Sintra. João engoliu em seco, murmurando um boa tarde rouco, mas já era tarde. O gancho da vulnerabilidade o arrastara para um abismo emocional que ele, o homem que controlava impérios, jamais imaginara enfrentar. João recuou um passo, fingindo ajustar a gravata, mas seu coração batia como um tambor de fado nas ruas estreitas de Alfama. Miguel se levantou com graça felina, limpando as mãos nas calças jeans desgastadas, um contraste gritante com o terno impecável de João. Senhor Almeida, que surpresa! Voltou cedo hoje, disse ele, a voz suave como o vento do Tejo, mas com um tom de cautela que João reconheceu de imediato, o mesmo que ele próprio usava em salas de conselho para mascarar fraquezas. As crianças correram para o pai, Sofia abraçando suas pernas com um grito de papá, o Miguel contou a história do dragão que come doces, e Tomás puxando sua mão para mostrar um desenho rabiscado de asas flamejantes. João se abaixou, forçando um sorriso, mas seus olhos traidores voltavam a Miguel, que agora arrumava os brinquedos com movimentos precisos, como se nada tivesse acontecido. Jantaram juntos pela primeira vez em semanas, uma tradição que a falecida esposa de João, Ana, insistira em manter. A mesa de carvalho na sala de jantar, com vista para o rio serpenteante, estava posta com simplicidade, peixe grelhado, azeitonas e pão fresco, cortesia de Maria, a cozinheira. Miguel sentou-se ao lado das crianças, incentivando-as a comerem legumes com piadas bobas sobre elfos famintos, e João observava, fascinado apesar de si mesmo. Você é bom nisso, comentou ele, quase sem querer, enquanto Sofia contava animadamente como Miguel a ajudar a plantar girassóis no jardim. Miguel corou levemente, baixando os olhos para o prato. É o que eu faço, senhor. Elas merecem alguém que as veja de verdade. A frase pairou, pesada, e João sentiu um aperto no estômago, via de verdade. Ele, que mal notava as lágrimas de Tomás nas noites em que voltava tarde, ou os desenhos de Sofia amontoados na escrivaninha. A noite caiu como um manto de veludo sobre Lisboa, as luzes da ponte 25 de Abril piscando ao longe. Após colocar as crianças na cama, uma rotina que Miguel assumira com naturalidade, João se serviu de um copo de porto na biblioteca, o ar cheirando a livros antigos e couro. Ele ouviu passos leves e virou-se para encontrar Miguel na porta, hesitante. Precisa de algo antes de ir, senhor. As crianças dormem como anjos. João balançou a cabeça, gesticulando para a poltrona oposta. Sente-se, Miguel. Conte-me sobre você. Não sobra o currículo que li 3 vezes, mas... O real. Foi um impulso, nascido daquela vulnerabilidade da tarde, e Miguel, após uma pausa, obedeceu, sentando-se com as mãos entrelaçadas. Miguel falava com a cadência suave do Alentejo, sua terra natal, sobre crescer em uma vila onde os campos de cortiça se estendiam infinitos, sobre a mãe que costurava vestidos para festas e o pai que nunca entendera o filho que preferia flores a futebol. Eu sempre soube que era diferente, confessou ele, os olhos fixos na tapeçaria de azulejo na parede. Na escola, as brincadeiras viravam zombarias, e em casa. Bem, o silêncio era pior que gritos. João ouvia, o copo esquecido na mão, sentindo ecos de sua própria juventude em Évora, onde escondera sua atração por meninos atrás de estudos obsessivos e ambição feroz. Ana fora sua âncora, um casamento de conveniência que se tornara afeto genuíno, mas agora, viúvo há 2 anos, ele se perguntava se aquilo fora amor ou apenas fuga. A conversa fluiu como o dor no outono, tocando em livros, Miguel devorava Pessoa e Saramago, em músicas de fado que os faziam rir de melancolia, e em sonhos adiados. Queria ser professor, admitiu Miguel, mas a vida. Ela tem seus próprios planos. João assentiu, compartilhando pela primeira vez a pressão de herdar o império do pai, um homem de punho de ferro que via fraqueza em qualquer emoção.
Quando o relógio bateu meia-noite, Miguel se levantou, o rosto iluminado por um sorriso tímido. Obrigado pela conversa, senhor. Foi revigorante. João acompanhou até a porta dos fundos, o ar noturno carregado de jasmim, e por um segundo, suas mãos se roçaram ao entregar a jaqueta, um toque elétrico que os deixou sem fôlego. Chame-me João, murmurou ele, e Miguel, com um aceno, desapareceu na noite lisboeta. Os dias seguintes foram um turbilhão disfarçado de rotina. João, obcecado por relatórios financeiros, encontrava-se distraído, revivendo aquela noite em flashes, o riso de Miguel, a curva de seu pescoço ao rir. Ele aumentou as horas de trabalho, mergulhando em projetos de expansão para o Brasil, mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, conspirava contra sua fuga. Uma manhã chuvosa de novembro, Sofia acordou com febre alta, tossindo como se o próprio outono a sufocasse. Maria ligou para João no meio de uma conferência em Cascais, e ele, cortando a reunião, acelerou de volta à Alfama, o para-brisa borrado pela garoa. Ao chegar, encontrou Miguel já no comando, com pressas frias na testa da menina, chá de camomila fervendo, e Tomás entretido com um quebra-cabeça para não se preocupar. Eu cuidei dela, explicou Miguel, os olhos vermelhos de noites mal dormidas, ele insistir em ficar. João, aliviado além das palavras, tocou o ombro dele num gesto de gratidão que se prolongou demais. Você salvou o dia, Miguel. Não sei o que faria sem você. As palavras saíram carregadas, e Miguel, desviando o olhar, murmurou, estou aqui para isso. Mas naquela tarde, enquanto esperavam o pediatra em uma clínica no Chiado, com Sofia dormindo no colo de Miguel, João confessou em voz baixa, eu sinto falta disso. De estar presente. Ana me dizia que eu era um fantasma na própria casa. Miguel o olhou, compassivo. Todos carregamos fantasmas, João. O truque é deixá-los dançar, não fugir. A febre cedeu ao anoitecer, e de volta à mansão, com as crianças adormecidas, eles se sentaram na varanda, o vapor de café subindo como névoa. A chuva parara, deixando o ar fresco e elétrico. Miguel falou de sua primeira paixão, um garoto da vila que fugira para a Espanha após um escândalo familiar, deixando-o com um coração em farrapos. Eu aprendi que amor não é posse, mas presença, disse ele, e João, impulsionado pelo vinho tinto, revelou sua própria verdade. Eu nunca disse a ninguém, mas eu sentia coisas por amigos na juventude. Enterrei isso sob camadas de sucesso. Ana soube, no final, e me amou mesmo assim. Mas agora sinto que despertei de um sono longo. O silêncio que se seguiu foi pontuado pelo canto distante de um galo noturno, e Miguel estendeu a mão, tocando levemente os dedos de João. Talvez seja hora de acordar de vez. O toque era inocente, mas incendiário, e João recuou, não por repulsa, mas pelo pavor do que aquilo despertava, um desejo profundo, há muito negado, agora borbulhando como lava sob a crosta de sua vida perfeita. Naquela noite, sozinho em seu quarto com vista para o castelo de São Jorge, João chorou pela primeira vez desde o funeral de Ana, lágrimas de liberação misturadas a medo, e se o mundo, sua família, seus acionistas, a sociedade lisboeta de jantares formais, o rejeitasse por amar um homem como Miguel. A semana trouxe calmaria ilusória, mas as sementes do conflito já brotavam. João convidou Miguel para um jantar informal no Bairro Alto, alegando agradecer pela Sofia, mas ambos sabiam que era mais. Eles caminharam pelas ruas empedradas, o ar perfumado por pastéis de nata de uma confeitaria próxima, e pararam em um mirador com vista para a cidade iluminada. Você me faz querer ser melhor, confessou João, o vento bagunçando seus cabelos grisalhos. Miguel sorriu, vulnerável. E você me faz acreditar que mereço ser visto. O beijo que se seguiu foi hesitante, um roçar de lábios sob as estrelas, cheio de promessas e temores, o primeiro beijo de João com um homem, doce como figos maduros, mas interrompido por buzinas distantes, lembrando-os da realidade. De volta à mansão, o idílio frágil ruiu com a chegada de Isabel, a irmã mais velha de João, uma advogada de elite com opiniões afiadas como as lâminas de azulejos. Ela viera de Porto para ver como as coisas andam, mas seus olhos de falcão captaram o brilho novo nos de João, a proximidade casual entre ele e Miguel ao servir o almoço. Quem é esse rapaz, João? Não me diga que contratou um babysitter para fugir de responsabilidades, zombou ela, ignorando o rubor de Miguel. As crianças defenderam o tio Miguel, mas Isabel, com sua herança católica rígida, franziu o senho. Naquela noite, sozinhos na biblioteca, ela confrontou o irmão. Eu sei o que ouvi nos círculos. Rumores sobre ele. E você, viúvo, com 2 crianças. Pense no escândalo. O que o pai diria? João sentiu o velho pavor apertar o peito, as palavras do pai e quando, homens Almeida não fraquejam. Mas pela primeira vez, rebateu, Isabel, eu amo as crianças mais que tudo. E Miguel? Ele as ama também.
Talvez seja hora de eu amar sem amarras. Ela saiu bufando, prometendo proteger a família, mas plantar a dúvida. Dias depois, um e-mail anónimo chegou ao escritório de João, fotos borradas de Miguel em uma marcha do orgulho em Lisboa anos antes, com uma legenda venenosa: seu cuidador é ativista. Cuidado com a reputação. O remetente. Desconhecido, mas João suspeitava de invejosos no concelho. O conflito escalou quando Tomás, o menino quieto, voltou da escola com um desenho amassado, ele e Sofia brincando com Miguel, rotulado como nossa família secreta. Um professor, bem intencionado mas insensível, questionara o menino sobre por que o tio é como uma mamãe, e quando fofocas que vazavam das paredes da mansão. Tomás chorou nos braços de João, e Miguel, ao ouvir, desabou em particular: eu nunca quis confundi-los. Talvez eu deva ir. João o segurou, feroz: não. Nós enfrentamos isso juntos. Mas o medo de perder Miguel, e de expor as crianças a olhares julgadores, o consumia. Em uma noite de tempestade, com trovões ribombando sobre o Tejo como fado irado, o CA ao trunfo chegou. Isabel retornou, desta vez com o tio Eduardo, um industrial conservador, exigindo uma reunião familiar. Você está arriscando tudo por um capricho, acusou Eduardo, batendo o punho na mesa. Pense nas ações caindo, nos contratos perdidos. Miguel, forçado a comparecer, ficou em silêncio, mas seus olhos imploravam a João: fuja comigo. As crianças, espiando da escada, irromperam na sala, Sofia gritando: deixem Miguel em paz. Ele é bom. O caos reinou, lágrimas e gritos misturando-se à chuva contra as janelas. João se ergueu, voz firme como nunca: chega. Eu amo Miguel. Não como empregado, mas como parceiro. Ele trouxe luz para esta casa, para mim, para nossos filhos. Se isso significa perder fortunas ou parentes, que seja. O silêncio caiu, pesado, e Isabel, olhos úmidos, murmurou: você mudou, irmão. Talvez para melhor. Eduardo saiu batendo portas, mas o dano estava feito: vazamentos para a imprensa sensacionalista, manchetes como o bilionário de Lisboa em escândalo gay, pipocando nos tabloides. A mídia invadiu a Alfama como uma onda, repórteres acampando na rua, flashes cegantes nas janelas. João, isolado em seu escritório, via o império tremer, ações despencando 5%, clientes hesitantes. Mas Miguel, ao seu lado, sussurrou: nós somos mais fortes que isso. Eles enfrentaram a tormenta juntos, João dando uma entrevista corajosa ao Jornal de Notícias, declarando: o amor não tem rótulos. Ele constrói, não destrói. A resposta foi mista: ódio de conservadores, mas apoio avassalador de comunidades LGBTQ+, em Lisboa e Porto, marchas espontâneas com cartazes: amor é família. Um mês depois, em uma reviravolta que ninguém previra, Sofia adoeceu gravemente, uma infecção rara, hospitalizada no Hospital de Santa Maria. João e Miguel velaram ao lado dela, mãos entrelaçadas, ignorando olhares curiosos. Na UTI, com monitores apitando, Sofia acordou fraca, mas sorrindo: papá, o Miguel prometeu que o dragão viria nos proteger. A recuperação milagrosa, atribuída a tratamento inovador, tornou-se símbolo: amor cura. A família se reuniu novamente, Isabel pedindo perdão, trazendo o tio relutante, que, tocado pela foto de Sofia com eles na imprensa, murmurou: eu errei. O clímax veio no Natal, sob luzes de fado na Praça do Comércio. João ajoelhou-se diante de Miguel na mansão decorada com ramos de azevinho, oferecendo um anel simples de ouro português: case comigo. Não por fachada, mas por nós. Miguel, lágrimas escorrendo, aceitou, e as crianças aplaudiram, Tomás gritando: agora somos uma família de verdade. A cerimônia, discreta em uma capela em Sintra, reuniu aliados inesperados, o conselho da empresa, impressionado pela resiliência de João, e amigos de Miguel do Alentejo, cantando fados de redenção. Anos se passaram, a mansão agora e quando com risos permanentes, João equilibrando boardrooms com tardes no jardim, Miguel lecionando arte em uma escola local. Eles superaram preconceitos, construindo uma fundação para famílias LGBTQ+, em Portugal, transformando dor em legado. E toda noite, ao deitar, João sussurrava para Miguel: você foi o dragão que eu precisava, não para queimar, mas para iluminar. Assim, em Lisboa eterna, o amor provou ser o maior império de todos. O ano novo despontou com uma trégua frágil, mas João sabia que as batalhas verdadeiras estavam apenas começando. Os tabloides, famintos por drama, multiplicavam as histórias: o CEO gay e seu brinquedo do povo, manchetes que cortavam como facas enferrujadas. Ele lia-as à noite, no estúdio iluminado por uma lâmpada de abajur, enquanto Miguel dormia no quarto de hóspedes, um acordo tácito para proteger as aparências até que o furor amainasse.
Mas o sono fugia de João, substituído por visões de um futuro onde Sofia e Tomás pagavam o preço de sua ousadia, olhares enviesados na escola, sussurros nos playgrounds de Alfama. Miguel, sempre o âncora, preparava o café da manhã com o ritual de quem doma tempestades, ovos mexidos com coentros frescos, pão de milho torrado, e uma xícara de café forte para João, servido com um toque sutil no ombro. Não leia isso, dizia ele, tirando o tablet das mãos trêmulas. Eles não nos definem. Mas João, criado na forja do patriarcado alentejano, lutava contra o veneno internalizado. E se eles tiverem razão? Eu arrisquei tudo por nós. Mas e se eu os estiver destruindo? Miguel parava, olhos firmes como o mar de Sagres. Amor não destrói, João. Ele reconstrói. Lembra da Ana? Ela te ensinou isso. A menção à esposa era um bálsamo e uma ferida. Ana, com seus cabelos negros como a noite de moraria e riso que ecoava como sinos de igreja, fora a ponte para o mundo de João. Eles se conheceram em uma gala beneficente em Belém, ela ativista pelos direitos das mulheres, ele o herdeiro relutante. O casamento fora um pacto de almas afins, mas íntimo. Sempre houvera uma distância, um não dito que Ana previra no leito de morte, sussurrando, encontre sua verdade, amor. Por você, pelas crianças. Agora, João se perguntava se Miguel era essa verdade, ou apenas um reflexo de sua solidão. O conflito irrompeu no Conselho da Almeida Corp, uma sala de mogno no coração do Parque das Nações, com vistas para o oceanário. O presidente, um veterano chamado Rui, um homem de bigodes grisalhos e lealdade feroz, convocou uma reunião extraordinária. As ações caíram 10%, João. Investidores estão nervosos. Esse relacionamento público é um risco. Murmúrios de concordância ecoaram, mas João, com o punho cerrado sob a mesa, rebateu, risco. Vocês viram os números de inovação nos últimos meses? Eu estou mais focado do que nunca. Isso é vida, não escândalo. Uma conselheira mais jovem, Marta, interveio, suporte, João. Muitos de nós apoiamos. Mas a mídia. Ela distorce. A votação foi apertada, ele ficou, mas com advertência, mantenha a discrição. De volta à mansão, João desabou nos braços de Miguel, o primeiro abraço aberto desde o furor. Eles me deram o ultimato velado, confessou, o rosto enterrado no pescoço dele, cheirando a sabão de lavanda. Miguel o embalou como as crianças, murmurando fados de Amália Rodrigues baixinho, a palavras que o vento leva, mas o coração guarda. Naquela noite, eles cruzaram a linha visível, dormindo juntos pela primeira vez, não em paixão carnal, mas em uma intimidade crua, mãos entrelaçadas, confissões sussurradas até o amanhecer. Eu te amo, disse Miguel, e João, voz embargada, respondeu, eu também. Deus, como eu também. Mas o destino, tramador como as lendas de Mouros em Alfama, preparava uma virada. Uma carta chegou por correio, selada com cera vermelha, endereçada a Miguel. Dentro, uma foto antiga, ele, jovem, abraçando o ex-namorado na marcha do orgulho, com uma nota rabiscada, seu passado vai destruir sua família perfeita. Saia enquanto pode. O remetente. Eduardo, o tio, em uma tentativa desesperada de salvar João. Miguel, pálido como gesso, confrontou, eu não sou segredo para ser enterrado. Se isso machuca as crianças, eu vou. João rasgou a carta, furioso. Não. Nós contamos a elas. Com honestidade. A conversa com Sofia e Tomás foi um ritual delicado, no jardim sob o sol de fevereiro, com flores de laranjeira perfumando o ar. O Miguel é especial para mim, explicou João, ajoelhado no gramado úmido. Como a mamã era, mas de um jeito novo. Nós vamos ser uma família maior. Sofia, com olhos grandes, abraçou Miguel, então ele fica para sempre. Tomás, mais reservado, perguntou, as outras crianças vão rir. Miguel, voz firme, respondeu, alguns podem, mas os verdadeiros amigos. Eles vão amar vocês mais por serem corajosos. As lágrimas vieram, mas também risos, selando o pacto com um piquenique de sandes de atum. A primavera trouxe aliados inesperados. Isabel, redimida por uma viagem a Barcelona onde testemunhou casais como eles florescendo, organizou um jantar de reconciliação na casa dela em Cascais. Eu fui cega, admitiu ela, servindo bacalhau à brás. O pai nos envenenou com medo. Mas vendo vocês. É lindo. Até Eduardo apareceu, relutante, com um presente desajeitado, um livro de contos alentejanos para as crianças. Não aprove tudo, grunhiu ele, mas família é família. A trégua era tênue, mas real. Enquanto isso, a mídia virava,
uma entrevista conjunta com João e Miguel na RTP, falando de amor resiliente, viralizou, inspirando histórias de casais escondidos em vilas do interior. A fundação que fundaram, Pontes de Arco-Íris, ganhou doações de celebridades portuguesas, financiando abrigos para jovens LGBTQ+, em Faro e Coimbra. Mas o verdadeiro teste veio em junho, durante a Marcha do Orgulho em Lisboa. João, de braço dado com Miguel, liderou o desfile com as crianças em um carro alegórico decorado com bandeiras arco-íris e azulejos. A multidão rugiu, mas um grupo de manifestantes conservadores gritou insultos, pecado, corrompendo as crianças. Sofia tapou os ouvidos, e Tomás apertou a mão de João. Miguel, olhos flamejantes, parou o carro e falou ao microfone: nós não corrompemos. Nós ensinamos amor. E amor vence ódio. Aplausos abafaram os berros, e naquela noite, exaustos mas vitoriosos, eles dançaram um fado lento na sala, as crianças dormindo ao som da viola. O verão escaldante testou os laços. Um contrato crucial com uma firma brasileira azedou quando o CEO de lá, homofóbico assumido, cancelou após ler as notícias. João perdeu milhões, e o stress o transformou em um estranho, noites em claro, gritos com Maria por bobagens. Miguel suportou, mas uma briga explodiu após João ignorar um jantar familiar: você está se perdendo de novo. Por dinheiro. João rebateu: e você entende? Eu construí isso para eles. Miguel saiu, batendo a porta, passando a noite em um café no Bairro Alto, questionando se o amor bastava contra o mundo. A reconciliação veio em um piquenique em Sintra, sob as sombras dos palácios. João, com um buquê de rosas silvestres, se ajoelhou: eu errei. Você é meu império verdadeiro. Eles choraram, riram, e renovaram votos silenciosos ao pé da cruz do convento da Penha. Outono trouxe o ápice. Sofia, agora em uma peça escolar sobre tolerância, dedicou seu papel de fada do amor a eles. A plateia, incluindo repórteres, aplaudiu de pé. Mas uma ameaça velada surgiu: um ex-funcionário demitido processou João por ambiente tóxico, alegando favoritismo a Miguel. O tribunal em Lisboa foi um circo, mas com testemunhas como Isabel e Marta, eles venceram, expondo o preconceito do acusador. Inverno selou a vitória. No Natal, com neve rara em Lisboa, a família cresceu, Miguel adotado legalmente como pai, e um bebê a caminho via barriga de aluguel. Eduardo, transformado, leu um conto para o grupo. João, olhando Miguel, soube: eles haviam vencido não apesar das tormentas, mas por causa delas. A neve derretia em Lisboa como segredos mal guardados, deixando ruas reluzentes e corações mais leves. João acordava agora com o sol filtrando pelas cortinas de linho, o braço de Miguel ao redor de sua cintura, um ritual que se tornara sagrado. Mas a paz era ilusória, sussurros persistiam nos corredores do poder. Um convite chegou para o baile da alta sociedade no Hotel Ritz, um evento onde fortunas se aliavam e reputações se forjavam. Vá, incentivou Miguel, ajustando a gravata de João no espelho. Mostre que nada nos abala. João hesitou, memórias de olhares frios em galas passadas o assombrando, mas assentiu: só se você vier como meu par. O salão era um turbilhão de cristais e sedas, o ar pesado com perfumes caros e ambições veladas. João e Miguel entraram de braços dados, ele em smoking negro, Miguel em um terno azul marinho que realçava seus olhos. Cabeças viraram, sussurros como abelhas zumbindo: é ele, o CEO e o cuidador. O magnata do vinho, dono de vinhedos no Douro, aproximou-se com um sorriso falso: parabéns pelo escândalo, Almeida. Mas negócios são negócios, podemos conversar sobre aquela fusão. João, dentes cerrados, rebateu: negócios florescem com integridade, não com fofocas. Miguel, ao lado, apertou sua mão, um lembrete silencioso de força. A noite culminou em uma valsa, valsas portuguesas lentas, evocando memórias de bailes em palácios de Mafra. João guiou Miguel pela pista, o mundo borrando em um redemoinho de luzes. Você dança como se o mundo fosse nosso, murmurou Miguel, e João riu baixinho: porquê? Mas o idílio quebrou quando uma socialite, ex-flame de juventude de João, aproximou-se venenosa: Ana deve estar se revirando no túmulo. Isso é caridade ou vingança? Miguel empalideceu, mas João, olhos de aço, replicou: Ana me ensinou a amar livremente. Inveja não cabe aqui. De volta à mansão, o incidente fermentou. Miguel, na cozinha sob luz amarelada, confessou medos profundos: eu sou o intruso, João. Da vila pobre para o seu mundo. E se um dia você acordar e perceber? João o puxou para si, feroz: você é o coração dele. Sem você, é só pedra. Eles passaram a noite falando de futuros, viagens ao Alentejo, uma casa de campo em Évora, sonhos tecidos com fios de esperança.
A primavera irrompeu com uma surpresa agridoce, o anúncio da gravidez via barriga de aluguel, uma jovem de Setúbal escolhida com cuidado. Alegria inundou a casa, Sofia planejando nomes, Luna, como a lua sobre o Tejo, Tomás desenhando berços. Mas sombras pairavam, Isabela alertou sobre olhos invejosos, na família estendida, e um primo distante, herdeiro menor, tramava para contestar a adoção de Miguel, alegando influência imprópria. O confronto veio em uma reunião familiar em uma quinta no Ribatejo, com touros pastando ao fundo e o cheiro de sobreiro no ar. O primo, um homem de 40 anos com sotaque arrastado, acusou: isso é uma farsa para desviar a herança. Miguel é oportunista. As crianças, presentes por insistência de João, choraram, e Sofia gritou: ele é papai Miguel. Miguel, voz trêmula mas firme, defendeu-se: eu cuido por amor, não por ouro. Cresci sem nada, mas aprendi que família não se mede em euros. João, contendo fúria, apresentou documentos, testamentos atualizados, depoimentos de vizinhos em Alfama atestando a harmonia. O primo recuou, envergonhado, mas o dano emocional perdurava. Na volta, de trem para Lisboa, Miguel encostou a cabeça no ombro de João: vale a pena. Ele assentiu: toda lágrima nos torna mais fortes. Verão trouxe alívio com férias em Sagres, onde o Atlântico batia rochas como hinos antigos. Eles acamparam em falésias, as crianças caçando conchas, João e Miguel caminhando de mãos dadas ao pôr do sol. Aqui, sem paredes, disse Miguel, eu me sinto livre. Mas uma ligação de Rui interrompeu, uma oferta de aquisição hostil, orquestrada por rivais que exploravam o drama pessoal. João retornou a Lisboa, batalhando em tribunais e salas de crise, enquanto Miguel gerenciava a casa, o estresse corroendo sua saúde, enxaquecas, noites insones. O outono testou limites quando o bebê, um menino chamado Afonso, nasceu prematuro durante uma tempestade. No hospital em Coimbra, onde a barriga de aluguel morava, João e Miguel velaram, mãos unidas em oração silenciosa. Afonso lutou por dias, tubos e monitores como inimigos invisíveis, e em um momento de desespero, Miguel desabafou: eu não aguento mais perdas. João, exausto, prometeu: nós vamos para sempre. Afonso sobreviveu, um milagre que uniu a todos. A imprensa, agora aliada, cobriu a história como triunfo, e doações para a fundação explodiram. Isabela organizou um batizado discreto em uma igreja em Belém, com Eduardo como padrinho relutante, murmurando bênçãos. Inverno trouxe o clímax inesperado, o primo, redimido por uma crise pessoal, seu próprio divórcio revelando segredos, doou terras para a fundação. João e Miguel, com Afonso nos braços, dançaram na neve de Alfama, as crianças rindo. Nós vencemos, sussurrou João. Não o mundo, mas nós mesmos. Mas uma sombra final pairava, uma viagem de negócios para o Brasil, onde a homofobia ainda graçava. João hesitou, mas Miguel insistiu: vá. Mostre que amor transcende oceanos. Lá, enfrentando olhares hostis, João fechou o negócio com uma palestra sobre diversidade, inspirando mudanças. De volta, sob luzes de Natal, eles renovaram votos em uma cerimônia íntima no Tejo. Sofia, agora adolescente em miniatura, leu um poema de Sofia de Melo: o amor é o que resta. E assim, em Portugal eterno, eles floresceram. O ano se fechava como um livro antigo, páginas amareladas mas cheias de anotações vitais. Afonso crescia robusto, seus gorgolejos enchendo a mansão de uma sinfonia nova, misturada aos passos apressados de Sofia praticando piano e aos sussurros conspiratórios de Tomás com seus carrinhos de corrida. João, agora Sherman emérito, delegava mais, encontrando tempo para aulas de surf em Carcavelos com Miguel, ondas atlânticas lavando cicatrizes antigas. Você é um visionário dos negócios e da vida, elogiava Miguel, salpicos de água salgada em seus cílios, e João ria, sentindo-se jovem pela primeira vez em décadas. Contudo, o passado, teimoso como era em paredes de conventos, voltava a rastejar. Uma carta de um antigo amigo de Évora, agora bispo auxiliar, chegou com tom paternalista: João, o escândalo manchou o nome da família. Volta à graça antes que seja tarde. Ele mostrou a Miguel durante um piquenique no Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, onde crianças corriam entre eucaliptos. Eles nunca param, disse João, amargo. Miguel, mastigando uma maçã, replicou: deixo-os. Nossa graça é esta, aqui, agora. A Fundação, Pontes de Arco-Íris, expandia, abrindo centros em Évora e Faro, oferecendo aconselhamento a jovens como Miguel outrora fora. Ele liderava workshops, sua voz e quando com autenticidade: preconceito é uma prisão que vocês podem derrubar com chaves de coragem. João financiava, mas também participava, compartilhando sua jornada em palestras TEDx no Lisboa Factory, onde ex-fábricas viravam hubs criativos. Eu era prisioneiro do medo, confessava ele, até o amor me libertar.
Um conflito sutil surgiu com Sofia, agora 9 anos, navegando as águas turvas da pré-adolescência. Uma amiga da escola, filha de diplomatas, zombou: seu pai tem 2 papais. Que esquisito. Sofia veio chorando, questionando: somos normais? Miguel assentou no colo, desenhando corações entrelaçados: normal é ser feliz. Nós somos arco-íris em um mundo cinza. Mas João, vendo a dor dela, duvidou: devíamos ter sido mais discretos. A conversa familiar, à mesa com ensopado de grão de bico, foi honesta, lágrimas salgadas misturando-se ao caldo, fortalecendo laços. Verão os levou ao Algarve, uma viagem de cura em praias de areia dourada. Em Lagos, onde exploradores partiram para mundos novos, eles mergulharam em grutas azuis, Afonso babando de excitação nos braços de Tomás. Noites eram de fogueiras, histórias de piratas contadas por Miguel, sua silhueta contra as chamas dançando como fado vivo. João, assistindo, sentia gratidão avassaladora: você nos salvou, sabe? Miguel sorriu: nós nos salvamos. Outono trouxe uma oportunidade ambiciosa, parceria com a UE para um programa de inclusão LGBTQ+ em escolas portuguesas. João liderou, mas resistência veio de políticos conservadores no Parlamento, em Lisboa, rotulando de propaganda. Uma audiência pública no Rossio virou circo, com manifestantes gritando: família tradicional, contra bandeiras arco-íris. Miguel testemunhou: voz firme, tradição é evolução, não estagnação. Deixem as crianças amarem livremente. A mídia dividiu-se novamente, mas apoio de figuras como o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tuitou: amor une nações, virou a maré. O programa passou, e em comemoração, eles jantaram no cais do Sodré, brindando com vinhos do Dão. Inverno testou com a saúde de Eduardo, o tio, hospitalizado com pneumonia em Porto. João e Miguel viajaram, as crianças com Isabel, e no quarto estéril, Eduardo, fraco mas lúcido, pediu perdão: eu fui o monstro das minhas próprias sombras. Vocês me ensinaram luz. Ele faleceu em paz, deixando herança para a fundação, um gesto final de redenção. Primavera floresceu com o aniversário de Miguel, uma surpresa organizada por Sofia, um piquenique no Jardim Botânico, com bolo de amêndoa e violas tocando morna madeirense. João dançou com ele sob cerejeiras, sussurrando: meu eterno primavera. Mas uma carta anônima chegou depois, fotos deles na praia, com ameaça: exponha mais, perca tudo. Investigação revelou um ex-funcionário rancoroso, preso por assédio. Verão selou vitórias. Afonso deu os primeiros passos em Alfama, tropeçando para os braços de Miguel, enquanto Tomás ganhava uma medalha em natação. Sofia escreveu um conto sobre 2 estrelas que se encontram, publicado em um jornal infantil. Outono trouxe uma crise global, recessão econômica batendo a Europa, ações da Almeida Corp caindo. João batalhou, mas Miguel o ancorou: meditações no Tejo, caminhadas em Belém. Impérios caem, amores perduram, dizia ele. Inverno culminou em Natal, com uma ópera de fado no Coliseu dos Recreios dedicada a eles. Sob aplausos, João beijou Miguel no palco, o mundo testemunhando. Nossa história continua, murmurou ele. E assim, em Portugal de azulejos e saudades, o amor tecia seu eterno tapeçaria. Os anos se entrelaçavam como videiras em Quintas do Douro, cada estação adicionando camadas à tapeçaria da vida de João e Miguel. Afonso, agora um toddler curioso, explorava a mansão com olhos de maravilha, escalando sofás e conversando com os gatos vadios de Alfama que Miguel alimentava. Sofia florescia em aulas de balé no Teatro Nacional, sua graça e quando a Diana, enquanto Tomás descobria o xadrez em um clube local, seu foco quieto herdado do pai. João, liberto de cadeiras executivas, consultava para startups em Lisboa, mentorando jovens empreendedores com lições de resiliência, fracasso com coração aberto. Miguel, por sua vez, publicou um livro, Contos do Cuidador, Histórias de Amor Invisível, uma coletânea de narrativas semi-autobiográficas sobre famílias não tradicionais, ilustrada por desenhos de Tomás. O lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, foi um sucesso, com filas na Rua Garrett e críticas elogiando sua voz autêntica e curativa. Você é poeta, disse João na noite, brindando com chá de hortelã no terraço. Miguel riu: e você, meu museu vivo? Contudo, novos conflitos brotavam como ervas daninhas em jardins bem cuidados. Sofia, aos 12, enfrentou bullying online após uma foto familiar vazar nas redes, família freak show, comentários cruéis de trolls anónimos. Ela se trancou no quarto, recusando-se a sair, e João, impotente, consultou psicólogos. Miguel, com sabedoria de quem sobrevivera a vilarejos hostis, sentou-se com ela no chão, compartilhando sua própria história. Eu era o diferente na escola. Mas olha para mim agora, amado, inteiro. Sofia emergiu mais forte,
iniciando um blog sobre famílias arco-íris, que viralizou, atraindo aliados globais. Tomás, mais introvertido, lutava com a identidade. Sou gay como vocês? Perguntou uma noite, voz miúda. João e Miguel trocaram olhares, guiando-o com gentileza. Seja o que for, nós amamos você inteiro. Eles o levaram a um grupo de apoio em Lisboa, onde ele encontrou amigos, florescendo em confiança. Um vendaval veio com a pandemia, sombras globais fechando fronteiras, mas unindo-os mais. Confinados em Alfama, eles transformaram a mansão em hub de solidariedade, doações de alimentos via fundação, aulas online de Miguel para crianças isoladas. João, via Zoom, negociava fusões virtuais, mas o stress culminou em um colapso, peito apertado, mundo girando em uma reunião. Miguel o levou ao hospital, velando como outrora com Sofia, você carrega o mundo. Deixe-me carregar você. Recuperação foi lenta, com caminhadas curtas pelo Chiado, parando em cafés para pastéis de nata. Eu ignorei sinais, admitiu João. Miguel, agora, ouça-os. A crise fortaleceu, levando a um sabatical, viagem de trem pelo interior, parando em Coimbra para ver universidades antigas, em Porto para vinhos, revivendo raízes. Primavera pós-pandemia trouxe renascimento. A fundação expandiu para online, alcançando ilhas dos Açores. Mas uma ameaça pessoal, um documentário sensacionalista na SIC Notícias, O Império do Escândalo, distorceu sua história, pintando Miguel como caçador de fortunas. Reações foram ferozes, e-mails de ódio, pichações na mansão. João processou, vencendo com evidências, mas o dano emocional perdurou. Eles nos reduzem a caricaturas, lamentou Miguel. João, então escrevamos nossa narrativa. Eles produziram um docudrama honesto, filmado em locações portuguesas, castelos de Óbidos, praias de Nazaré, estreando no Festival de Cinema de Lisboa. Aplausos choveram, prémios seguiram, transformando veneno em elixir. Verão os viu em férias na Madeira, trilhas vulcânicas e levadas murmurantes. Afonso aprendeu a nadar em piscinas naturais, Sofia namorou seu primeiro crush, uma menina doce, Tomás venceu um torneio de xadrez. Noites de estrelas, João e Miguel recitavam Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Outono trouxe legado, Sofia ganhou bolsa para a Escola de Artes em Londres, mas hesitou, não quero deixar vocês. Eles a encorajaram, vô, filha. Nós somos suas raízes. Partida foi agridoce, aeroporto de Lisboa cheio de abraços. Inverno selou com o 20º aniversário de casamento, uma cerimônia renovada no Tejo, com família e amigos. Eduardo de espírito pairava em fotos, Isabel discursando, vocês redefiniram família. Afonso, agora falante, ergueu um brinde com sumo, para os papais que brilham. Mas uma virada final, um jovem da fundação, fugido de casa homofóbica em Trás-os-Montes, chegou à porta, eco de Miguel jovem. Eles o acolheram, iniciando um ciclo de cura. Nossa história inspira, disse João a Miguel, sob luzes de ano novo. E continua. A década se desdobrava como um fado longo, melodia de alegrias e pausas reflexivas. Sofia, agora jovem adulta, equilibrava estudos em Londres com visitas a Lisboa, trazendo namorada e ideias para a fundação, um apto suporte para jovens que era em Portugal rural. Tomás, adolescente atlético, competia em xadrez europeu, sua mente afiada cortando dúvidas como peões. Afonso, o caçula radiante, encantava com piadas precoces e desenhos que Miguel emoldurava nas paredes. João, grisalho mas vigoroso, escrevia memórias, de bilionário humano, um best-seller que doava lucros para causas. Miguel, o coração pulsante, expandia seu livro em palestras internacionais, voando para Berlim e Madrid, sempre retornando ao abraço de João no aeroporto. Você é minha bússola, dizia ele, e João, e você, meu oceano. Conflitos maduros surgiam, não de ódio externo, mas de crescimento interno. Sofia questionou a herança, eu carrego o peso do escândalo. Eles debateram em jantares, honrando Ana com um memorial no jardim, flores eternas. Tomás, saindo do armário como bi, encontrou apoio em mentores da fundação, mas uma briga com um amigo abalou, porque ainda dói. Miguel, dor é professor. Aprenda, perdoe. Uma crise global, mudanças climáticas batendo costas portuguesas, mobilizou-os. A fundação pivotou para a eco-inclusão, plantando manguezais no Alentejo com comunidades LGBTQ+. João liderou fundraising em Davos, confrontando bilionários céticos, sustentabilidade inclui corações humanos. Pessoal, saúde de Isabel declinou, câncer, batalha feroz em clínicas de Espanha. Eles a trouxeram para Alfama, cuidados paliativos em família. No leito, ela sussurrou a João, obrigada por me mostrar amor além de regras. Sua partida deixou vazio, mas herança,
uma ala na fundação em seu nome. Verão trouxe renovações, casamento de Sofia em Sintra, um evento multicolorido com fado e queijos, João entregando-a ao altar com lágrimas. Seja feliz como nós, disse. Tomás trouxe namorado para o Natal, Afonso como Rim Biarer Mirim. Outono testou com uma oferta, João convidado para embaixador da UE em Direitos Humanos. Hesitou, viagens, separação. Miguel, vá. Seu impacto é global agora. Ele aceitou, equilibrando com fins de semana em Lisboa. Inverno, 25º aniversário, eles escaparam para os Açores, vulcões fumegantes simbolizando paixão eterna. Em uma cratera, João renovou votos, você me achou no caos. Eu te amo mais que impérios. Miguel, e eu, mais que saudades. Legado culminou, a Fundação, agora Rede Europeia, salvou milhares. Um documentário sobre eles ganhou o Oscar, inspirando gerações. As crianças, agora adultas, carregavam a tocha, Sofia ativista, Tomás engenheiro inclusivo, Afonso artista. Sob o Tejo eterno, João e Miguel, grisalhos e entrelaçados, assistiam fogos de ano novo. O que acontece depois? Perguntou João. Miguel sorriu, mais amor. Sempre mais. E assim, em Portugal de sonhos tecidos, sua história emocionava o mundo, um testamento de que, contra todas as ODS, o coração prevalece.